O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu foram abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é caracterizado pelo seu estilo apocalíptico. É caracterizado porque revela coisas que deverão acontecer ao mundo no final dos tempos. É interessante que o Evangelho, ele passa de um momento de terror, de medo, onde as forças do céu serão abaladas. O céu, que é esta estrutura tão organizada, as estrelas, a lua, o sol, numa sintonia perfeita, e que de um momento para outro perderão esta sintonia, serão abalados. O mar, que repousa com as suas ondas, agora causará pavor pelo barulho. Enfim, passa destes aspectos terríveis e amedrontadores, onde até mesmo os homens irão desmaiar só de ouvir falar no que vai acontecer no mundo naqueles dias. Passa destes momentos terríveis e o Evangelho conclui-se com a paz. Mas levantai a cabeça, erguei-vos, porque a vossa libertação está próxima. O fim do mundo, amados irmãos e irmãs, não é o triste fim da odisseia humana na terra. O fim do mundo é a libertação completa, porque é a vinda de Cristo para nos salvar. É o nosso Senhor que vem até nós, e nós não podemos temer o amor da nossa alma. Santo Agostinho dizia, e eu citei alguns domingos atrás, que se nós temos medo do fim do mundo, é porque ainda não amamos a Cristo o suficiente. E os últimos dias do ano litúrgico, eles nos levam a meditar sobre
o mundo que passa, sobre as coisas que terão o seu fim natural, que naturalmente caminham para desfazer-se no nada de onde saíram. Mas, ao mesmo tempo, o fim do ano litúrgico nos convida a compreender que nós carregamos no nosso coração uma semente de eternidade. E se nós regarmos a semente de eternidade com os meios que Cristo deixou, sua palavra, os sacramentos, a igreja, a caridade, as boas obras, o amor ao próximo, se nós regarmos esta semente de eternidade, ela brotará e nos levará para o céu. Porém, eu gostaria de meditar ainda um pouco sobre a primeira leitura, Daniel na cova dos leões. Nós até conhecemos este texto, nós talvez vamos nos lembrar dos livros de catecismo, onde tinham as ilustrações das Sagradas Escrituras, e Daniel na cova dos leões. Mas eu gostaria de meditar sobre 3 personagens que aparecem na primeira leitura. Gostaria de meditar sobre o grupo dos chefes do reino, o rei e Daniel. O primeiro grupo, os chefes do reino. Eles têm um prazer imenso de apontarem o dedo para os outros. Eles ficam à espreita de Daniel, para logo que Daniel caia no crime, e o crime era rezar, eles o entreguem a Daniel, ao rei. Eles têm um desejo sádico pelo mal do outro. Eles têm uma necessidade de afirmarem as suas virtudes, apontando os defeitos dos outros. O segundo personagem é o rei. O rei que, ao mesmo tempo, é tão potente, cuja palavra é capaz de dar a vida ou a morte, ele é tão frágil, porque ele não queria que Daniel morresse. Ele se angustia por saber que Daniel está em perigo e toma a decisão de libertá-lo. Mas, diante daquele grupo, ele demonstra a sua fraqueza. O rei não é uma pessoa má. O rei é uma pessoa fraca. Diz um ditado popular, ou uma frase dita por alguém que eu não lembro o nome, que não devemos temer a malvadeza e a feiura do mal, mas a covardia dos bons. Este rei, ele cai na trápola que lhe armaram. Ele cai na trápola porque colocam contra ele mesmo as suas palavras. Mas ele era o rei. Ele poderia dizer não. Ele poderia seguir a voz de sua consciência. E não segue. E a terceira personagem é Daniel. Ele é fiel a Deus em todas as circunstâncias. Ele sabe que ele deve obedecer mais a Deus do que aos homens. Ele sabe que não será feliz tendo que seguir a lei de um rei, porque abandonou no seu coração a lei de Deus. Por isso ele, com tamanha força, ele aceita as consequências para não trair a si mesmo, traindo o seu Deus. 3 personagens. E nós? Qual seríamos? E nós nos encaixamos em qual desses 3 grupos?
o dos chefes do povo, que às vezes tem tanta facilidade em olhar os erros dos demais, que às vezes confessa mais o pecado dos outros do que o seu próprio pecado diante de Deus, que às vezes é capaz de enxergar o cisco no olho do seu irmão e não observa a trave que lhe atrapalha a vida. Ou nós somos os reis, aparentemente fortes, aparentemente poderosos, aparentemente potentes, mas frágeis nas coisas de Deus, mais frágeis nas decisões, mais frágeis nas resoluções da própria vida, mais frágeis na escolha que tomou. Às vezes, nós estamos no caminho certo, porque tomamos a escolha certa, mas com tanta facilidade nos deixamos levar para o caminho errado. Um exemplo, nós temos consciência do que é Deus, da sua lei, do seu projeto sobre nós, da sua doutrina, mas basta numa conversa alguém discordar da gente, para a gente logo se calar, até concordar com aquela pessoa, para não ficar mal. Ou nós somos Daniel, coerentes, fortes, custe o que custar, capazes de dar o sangue por amor a Cristo. Última semana do tempo comum deve nos levar a fazermos um exame de consciência, para que nós possamos encontrar a verdade sobre nós e assim darmos passos no caminho do Senhor. E assim não temermos o fim do mundo. O fim do mundo só apavora a quem não é de Deus. O fim do mundo só causa medo a quem apostou todas as suas fichas neste mundo, que mais cedo ou mais tarde passará, mas que causará tremenda alegria ao ver o amor de nossa alma vindo sobre as nuvens e dizendo: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o abraço eterno e tomai posse daquilo que vos pertence. E o que vos pertence é eterno, é sem fim, é duradouro. Amém. Cantando, façamos o nosso ofertório, entregando ao Senhor a nossa